se você não for vulnerável, você vai só colecionar aquelas estrelinhas, sabe? Estrelinhas de sucesso, vai ter o quê? Aqui, ao invés de ter quadros no meu fundo, poderia ter troféuzinhos, estrelas, sabe? Então, entreguei essas coisas, fiz isso e tal. Ai, a vida é linda, é maravilhosa, né? Vai usar o medo e a incerteza como arma. Você vai ter um time assim que fica por medo, sabe? Que te respeita por medo. Que você lidera pelo sofrimento das outras pessoas. E não para tirar o melhor de cada uma delas. Então, isso que acontece se você não for vulnerável. Você vai criar um ambiente horrível de se trabalhar. Mas ninguém vai falar pra você, porque você tem medo. Porque você cria esse ambiente de medo. Mas é isso que você vai causar no time, nas pessoas, na organização. É a realidade, gente. É a realidade. É... E aqui eu estava pensando em quais são alguns exemplos de pessoas vulneráveis. E aí, para trazer exemplos de pessoas vulneráveis, eu falei assim, meu, como que eu explico? Como que eu trago exemplo de uma pessoa que é vulnerável, né? Dessa vulnerabilidade mesmo. E aí eu peguei pessoas que não conseguem dizer não, que não conseguem impor limites, que não conseguem falar que elas estão sobrecarregadas, que têm medo dessa vergonha, que têm medo de falar que não sabem. E aí eu vou trazer exemplo de um ACO, tá? O James Green, que é CEO de uma empresa de publicidade online. E ele, o que acontece? Ele começou a ter medo de pegar metrô, né? Metrô na estação todas as manhãs. Ele não é do Brasil, se não me engano, ele é de Nova York, um pouquinho distante até de onde eu moro. Então, assim, a parte de transporte público, né, nas cidades grandes, tirando Los Angeles, eles funcionam geralmente muito bem. E ele começou a pegar medo mesmo, do medo de pegar metrô, né, toda manhã. Então, ele tava assim, emocionalmente super esgotado, mas ele nunca insinuou sua condição, porque os líderes, né, não podem ser emocionalmente. Não podem falhar, vamos dizer assim, emocionalmente. E aí, o que ele fez? O estresse levou ele a vender a organização que ele tinha, a vender a empresa, para que ele pudesse trabalhar ao redor do mundo com a sua família antes de voltar a Nova York como CEO de um outro negócio de publicidade de internet. Outro caso, e aí eu vou amarrar essas fofocas agora globais, né? Eu trouxe um negócio de Nova York, de CEOs que não estão na nossa realidade. Mas a Fátima Bernardes falou numa entrevista recente que ela estava passando por um processo assim de. Ela não queria dar o boa noite ali no Jornal Nacional. E ela procurou vários médicos que ela achava que de fato tinha algum problema ali, né, com ela, mas ela nunca considerou um esgotamento mental, um lado emocional. Não, ela tratou isso como uma questão física e não como uma questão emocional. Depois de muito tempo, acho que ela levou 7, 8 anos para sair do Jornal Nacional e fazer outras coisas dentro da própria emissora, mas ela nem considerou isso, porque as pessoas não falavam. Então, que bom que a gente está falando mais sobre esses temas agora. Então, percebam que tem uma questão de controle, de pressão, de centralização e principalmente de não dividir sentimentos. De não dividir sentimentos. Então, James Green vendeu a empresa com uma crise de pânico, pois tinha uma crença de que líder não poderia ter oscilação emocional. Quem disse? Quem disse? Tá em que livro isso, tá? Quem foi a pessoa que disse? Então o negócio abalou e foi abalado. Você já passou por isso? Você conhece alguma situação parecida como essa? Eu já acompanhei várias pessoalmente, que talvez seja difícil, né, explicar e ter esse entendimento de pessoas que são zero vulneráveis, mas trazer exemplos desses líderes ou de pessoas, né, globais que estão aí na mídia, talvez
faça sentido, né, para que vocês consigam entender um pouquinho melhor disso, tá? E aí, assim, uma das coisas que eu ouço bastante também é as pessoas com medo de ser vulnerável e isso impactar a imagem profissional delas. Como assim, Winnie? Exato. Alguns indivíduos, né, alguns profissionais, eles se preocupam com o impacto que a vulnerabilidade pode ter na sua imagem profissional. Ou seja, então, como que eu vou falar que eu não sei? Como que eu vou mostrar as minhas falhas? Como que eu vou perguntar numa reunião que só tem liderança que eu não entendi o que eles estão falando ali? Que eu não entendi um determinado tema, um determinado, sabe, jogo, um determinado termo mesmo que foi utilizado nessa reunião. Isso vai prejudicar minha reputação e afetar futuras oportunidades de carreira. Gente, mas a sua dúvida de um é a dúvida de outra pessoa. E vulnerabilidade também não é falar sobre tudo, tá? Não é falar sobre tudo. É você ser intencional, é você saber como que você vai se posicionar. E eu falar não sei e falar o perguntar mostra também credibilidade. É o como que você fala isso, é como que você pergunta, como que você se posiciona. Isso também faz diferença, tá?